Graças e paz, irmãos. Bem, bom dia a todos. Os irmãos que estão conosco aí no canal Pela Bíblia, graças e paz a todos. Que o Senhor abençoe a nosso dia, a nossa manhã, a nossa semana. Amém. Vamos estar continuando o nosso estudo, né? Da nossa Enciclopédia das Religiões. Estamos falando sobre o confucionismo, né? Uns falam que é uma filosofia, mas nós vemos que na grande realidade é uma religião. Quem já assistiu algum filme chinês de Kung Fu vai se familiarizar muito com as coisas que são aqui ensinadas no confucionismo, que na grande realidade é uma religião, né? E só para nós relembrarmos um pouco, nós falamos sobre o confucionismo. Eles entendem, muitos falam que o confucionismo é uma religião ateia, mas nós percebemos, né, que existem nos costumes do confucionismo alguns costumes babilônicos, né, que é a adoração à criação, por exemplo. E em Romanos 1, do 16 ao 25, o apóstolo Paulo fala o seguinte, que isso ia sim se acontecer. Ia acontecer muito isso, das pessoas adorar muito mais o homem do que a Deus, do que ao Senhor. Que os loucos se tornariam, que os sábios se tornariam loucos e mudariam a glória do Deus incorruptível para o homem incorruptível. E continuando, irmãos, nós estamos agora na página 55. Continuando, diz assim: embora a filosofia confucionista seja até mesmo comparada com os ensinos de Jesus por alguns opositores do cristianismo, verificamos que os ensinos de Jesus são muito superiores, pois o ensino de Cristo veio do céu. Por exemplo, como está escrito em João 3. Ao passo de que o Confúcio veio de homens. Então, como sempre, né, os filósofos querem colocar os ensinamentos humanos aos ensinamentos de Cristo, do cristianismo, né? E nós sabemos, entendemos que a grande diferença é que os ensinamentos que nós seguimos hoje, nós cristãos, não veio de mero homens, e sim de Deus. Todos nós sabemos que a Bíblia, apesar de ser escrita por homens, foi inspiração de Deus, inspiração divina. Então tudo que nós seguimos aqui hoje vem do Senhor, ao contrário de várias filosofias, e uma delas o confucionismo. Recorrendo aos registros históricos, Cixi e Suma Xian, temos uma extensa biografia de Confúcio e vamos considerar algumas curiosidades extraídas da obra do erudito chinês Lin Yutang. Vamos lá. Confúcio nasceu na cidade de Xiong, no condado de Xinjiang, no Decado de Lu. Sua mãe orou na colina Nishu e gerou Confúcio em resposta à sua oração, no 22º ano do Qi Haixin. Então nós vemos aqui muitos nomes daquele, como eu falei, aqueles que seguem muito, assistem muitos filmes chineses. Por exemplo, eu creio que muitos já ouviram falar sobre o Nishun ou Xixi ou Sisuma, ou seja, tem muitas essas palavras, né, que vêm dos ensinamentos chineses. Por exemplo, a sua mãe orou na colina Nishu. Quem já ouviu falar Nishu? Tem muitos que mesmo são os lugares que eles buscam a reflexão, a adoração. Continuando, houve uma perceptível convulsão na sua cabeça por ocasião de seu nascimento. E foi por isso que ele foi chamado de Xiu,
que significa colina. Seu nome literário era Shangni e o seu sobrenome é Kung. Ou seja, o nome de Confúcio, né, que é Shangni, Kung, veio, né, naquele momento que veio na cabeça da mãe dele, né, sobre a sua oração na colina, veio esse nome, né, porque ela tinha orado na colina e veio na cabeça dela esse nome, de colocar o nome dele de colina, né, ou Shungni. Depois de seu nascimento, o pai faleceu, sendo criado apenas pela mãe, em condições de pobreza. Com a educação recebida, desenvolveu interesse em história, música e poesia. Então, irmãos, como vocês podem ver, ele como era pobre, né? Então, a única coisa que ele podia se apegar era na sua educação, né? Na história, na música e na poesia. Então, por isso que a cultura chinesa é muito forte, né? Porque eles se apegaram muito nisso, na música, na poesia. Continuando. Confúcio sofre um verdadeiro choque com a morte de sua mãe, quando ele tinha quase 20 anos de idade. E isto o afetou profundamente, né? E muito. Ele era muito zeloso e cumpridor das tradições de seus antepassados. Assim decidiu retirar-se da sociedade e guardou o luto por sua mãe junto à sepultura por 2 anos e 3 meses. Os chineses o admiraram como um grande exemplo de devoção. E depois de prantear sua mãe, ele deixa a família e torna-se um mestre viajante, ensinando educação cívica, música, literatura, poesia, ética e ciência, e chegou a ter quase 3 mil alunos. Até hoje é visto como um grande mestre. Por exemplo, em sua lápide existe a inscrição Antigo Santíssimo Mestre. Então, Confúcio, ele é muito admirado por conta de sua devoção às tradições e também pela cultura, né? E ele é também muito admirado porque ele era um verdadeiro mestre. Como vimos aqui, ele teve mais de 3 mil alunos. Então ele é muito, né, conhecido como o Antigo Santíssimo Mestre. Então os ensinamentos dele estão por toda parte na China ali. Ele é muito bem admirado ali, né? E agora nós vamos com os escritos. Um deles é o Grande Aprendizado, o Ha-Ga-Sui. É o primeiro texto que os meninos estudavam na escola na China antiga. O 2 é a Doutrina do Meio, Xun-Yang, um tratado sobre o desenvolvimento da natureza humana através da moderação. Como nós podemos ver aqui, já no primeiro ponto e no segundo, né, o primeiro é a iniciação de tudo, né? E no segundo ponto ele já fala aqui que eles falam muito da evolução, né, do desenvolvimento da natureza humana através da moderação. Então, por isso que você vê hoje o oriental, né, a pessoa, o asiático, ele é muito moderado. Ele não é, por exemplo, ele é totalmente diferente de nós, latinos, né? Nós falamos nós latinos, que somos muito mais amorosos, muito mais... nós exprimimos, né? Nós revelamos, né? Nós falamos e nós revelamos o nosso sentimento para os outros, né? Nós somos muito amáveis, né? Nós gostamos do calor humano. Então a gente vê, por exemplo, que um oriental, um chinês, enfim, ele vê o brasileiro, ele fica até um pouco incomodado, porque eles são muito moderados, né? São muito comedidos, né? Para vocês verem, os cumprimentos deles é um distante do outro, só balançando a cabeça, né? Então eles têm uma diferença muito grande, né? Então eles são muito moderados. A gente não, a gente é mais... Nós somos muito mais amáveis, né? Nós buscamos mais o contato. Continuando. Os analectos, o Lunyu
é uma coletânea de pensamentos de Confúcio. A principal fonte de pensamento Confúcio. Então é a fonte do conhecimento deles, né? São os analectos. O quarto, né? O livro Mêncio, o escrito do maior discípulo de Confúcio, Mêncio. Então o livro Mêncio é o escrito, né, de seu discípulo, né? O maior discípulo de Confúcio, né? Mêncio. Aí tem também os 5 clássicos, o livro de poesia, Xin Xing, que são 305 poemas, fornecendo um quadro do cotidiano dos primitivos tempos de Zhou. O livro de história, o Shun Xing, que abrange 17 séculos de história chinesa, começando com a dinastia Shang. O livro de mutações, um livro de adivinhação baseado em interpretações de 54 possíveis combinações de 6 linhas inteiras ou tracejadas. O livro dos ritos, que é uma coletânea de regras sobre cerimônias e rituais. E também os Anais da Primavera e Outono. O Shun Xiu, uma história do estado natal de Confúcio, Lu, abrangendo de 721 a 788 a.C. Então, irmãos, nós vemos que muito que nós vemos aí hoje da cultura chinesa vem dos escritos de Confúcio. Então, Confúcio foi um homem muito prestigiado, mestre. Ele era o mais culto erudito, mas apesar do seu sucesso como mestre, ele não considerou isso como carreira a que devesse se apegar. Era, na realidade, alguém que vivia uma utopia, acreditava que seus conceitos sobre ética e moral poderiam resolver os problemas da sociedade a quem pertencia. Desejava que os governantes o contratassem bem como seus discípulos para explicar a sua sabedoria milenar. Assim, ele e alguns discípulos deixaram sua província natal, viajando de província em província para encontrar um sábio governante que adotasse suas ideias. Tudo em vão, retornando 14 anos depois, em total desapontamento. Então, Confúcio, ele queria muito, né, disseminar o seu conhecimento. Então ele saiu em viagem por 14 anos, procurando buscar um líder que ouvisse os seus ensinamentos e colocasse em prática na sociedade. Que foi em vão, né? Ele ficou desapontado aqui, como nós podemos ver. Mas nós entendemos aqui que Confúcio acreditava totalmente de que o ser humano poderia buscar a sua própria perfeição. Ele buscava nos conhecimentos humanos a evolução da humanidade, né? Não é muito diferente do que nós vemos hoje. O mundo, como nós vemos desde o início, busca sempre um conhecimento humano para poder buscar a perfeição, né? O fim da pobreza, o fim da guerra, o fim da ganância humana. Mas, como sempre, nós vemos que é tudo em vão. Por que nós vemos que é tudo em vão? E por que nós entendemos, nós cristãos, que isso tudo é em vão? O porquê nós entendemos que o homem, desde ali de Adão, ele é um ser pecaminoso. Então nós nunca veremos e nunca alcançaremos a perfeição ou o fim das coisas más que existem no mundo, porque nós sabemos que tudo vem de um ser e quem é? É o sacrifício de Cristo. Foi o sacrifício de Cristo que trará a salvação, trará o fim de tudo essa dor, né? Então, não adianta, irmãos. Os homens vão sempre procurar, sempre procurar a sabedoria humana para o fim das coisas más. Mas nós vemos que desde lá do início se tem falhado. Por quê? Porque eles não reconhecem de que são pecadores
e de que precisa de um ser superior, de um ser supremo, que é o Senhor nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, que possamos nos apegar no Senhor. Amém? Agora vamos